Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao TV Sintese. O Brasil tem um novo Plano Nacional de Educação. E quando se fala em PNE, não estamos falando de papel guardado em gaveta, nem de promessa bonita para discurso de palanque. Estamos falando de escola com estrutura, professor valorizado, estudante aprendendo, gestão democrática, financiamento público e compromisso real com o futuro do país. O PNE 2026-2036 chega depois de uma década marcada por descumprimentos, cortes, teto de gastos e metas que ficaram pelo caminho. O plano anterior, de 2014 a 2024, avançou em alguns pontos, contudo, ficou muito aquém do necessário. O novo texto traz 19 objetivos, 73 metas, 372 estratégias. Reafirma a meta de 10% do PIB para a educação. Aponta o custo aluno-qualidade e fortalece o monitoramento das ações. Ainda assim, ninguém deve se iludir. Plano não se cumpre sozinho. Sem pressão social, sem sindicato organizado, sem cobranças nos estados e municípios, o direito vira intenção. Por isso, a luta da CNTE, do Sintese e da classe trabalhadora da educação segue firme, porque a educação pública não se defende no silêncio, defende-se com participação, mobilização e coragem. Por isso, para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Ivonete Cruz, dirigente do Sintese e da CNTE. E assim começa o programa da Verdadeira Educação Sergipana. Na última terça-feira, 9 de junho, professores e professoras da Rede Estadual de Ensino se reuniram em Assembleia Geral para avaliar a conjuntura, discutir os próximos passos da mobilização e definir encaminhamentos de luta. O presidente do Sintese destacou que nenhuma conquista vem sem organização coletiva e que a Assembleia reafirma a disposição dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de seguir cobrando do governo respostas concretas para as reivindicações da categoria. Os professores aprovaram o indicativo de greve a partir do segundo semestre de 2026 para que o governo do estado sente para negociar a retomada da carreira. O sindicato ganhou no Supremo Tribunal Federal que o plano de carreira ele tem que ser restabelecido, o escalonamento que valoriza o professor ativos e aposentados do nível superior ao doutor, mas há por parte do governo uma amarração para que essa negociação não ocorra. Então os professores chegaram ao limite da paciência, entendem que o governo pode negociar para que haja uma homologação no judiciário desse acordo, uma vez que o judiciário decidiu que a forma como o Estado de Sergipe paga hoje o salário dos professores está errado. Por isso precisa corrigir esse erro que foi cometido no passado. E por falar em negociação, nessa sexta-feira, dia 12, tem uma audiência com o governo. Qual vai ser a pauta? Veja, a pauta nós vamos cobrar da Secretaria de Estado de Educação e do governo a retomada imediata da negociação pela retomada da carreira, também cobrar a revogação da portaria que avalia os professores do tempo integral, porque é uma portaria extremamente perversa, que legaliza a perseguição e o assédio moral contra professores nas escolas. Nós queremos discutir os critérios dessa avaliação com participação dos professores que estão trabalhando nas escolas de tempo integral e também vamos estar cobrando a alteração do edital do concurso, que está
em andamento na rede estadual, para que os professores que fizeram e foram aprovados na prova prática possam estar apresentando os títulos, de modo que possam ter o direito de serem convocados para acessar a rede estadual de ensino. Nós esperamos, por parte do governo e da Secretaria de Educação, que haja bom senso, haja vontade para negociar, para encontrar saídas tanto em relação à carreira, como em relação ao tempo integral e em relação ao concurso. Esperamos que a negociação prepondere. Caso a negociação não avance, o magistério estará convocando uma assembleia a partir do segundo semestre de 2026, onde nós estaremos convocando a assembleia para essa finalidade. E para essa audiência vai ter atividade de luta? Nós vamos ter uma vigília em frente à Secretaria de Educação, que a gente aproveita para convocar os professores, para estar nessa vigília, de modo a que a gente está demonstrando que o conflito não acabou. Nós tivemos uma greve que foi encerrada em função de uma decisão de ilegalidade do judiciário, mas o conflito não acabou, ele continua existindo. A carreira não foi retomada, o tempo integral, os professores perseguidos, concursados, professores indignados com a forma como estão sendo tratados. Esperamos que haja, por parte do governo, retorno positivo e a vigília para demonstrar a insatisfação do magistério nesse momento. O novo Plano Nacional de Educação foi sancionado em abril de 2026 e vai orientar as políticas educacionais do país até 2036. Ele define metas para alfabetização, financiamento, infraestrutura, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática, inclusão, permanência dos estudantes e qualidade do ensino. Contudo, a história recente mostra que aprovar um plano é apenas o primeiro passo. O maior desafio é fazer com que ele seja cumprido na ponta, nos municípios, nos estados, nas escolas e na vida de quem trabalha e estuda. Para conversar sobre esse tema, recebemos Ivonete Cruz, dirigente do Sintese e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A nossa conversa de hoje é sobre o PNE 2026-2036, seus avanços, suas lacunas, seus riscos e os próximos passos da luta. Boa tarde, professora Ivonete, seja bem-vinda ao TV Sintese. Muito obrigada. Para começar a nossa conversa, o novo PNE ele foi sancionado para orientar a educação brasileira até 2036. Então, conta pra gente, pro pessoal de casa, o que muda quando o Brasil constrói um plano nacional de educação para os brasileiros e brasileiras. Qual é a importância na vida das pessoas que estão em casa? O Plano Nacional da Educação norteia a política pública da educação da creche, que às vezes fica pensando assim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Desde a creche, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior, a educação de jovens e adultos. Nesse plano atual, eu avalio como algo extremamente importante, porque ele traz uma parte que trata da diversidade. E é quando a gente fala que trata da diversidade, ele pensa, por exemplo, pessoas que sempre estiveram excluídas dentro desse sistema educacional. Quem são elas? As comunidades indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, educação do campo. Então, hoje, dentro do Plano Nacional da Educação, nós temos políticas que precisam ser implementadas pelos gestores públicos, tanto da educação básica e superior, quanto da educação dos povos considerados as comunidades tradicionais. Ao todo, nós tivemos 3 planos nacionais de educação e o último foi o de 2014 a 2024. Esse plano ele terminou com muitas metas não cumpridas. Poucas ali foram trabalhadas na sua integralidade. Qual o balanço que a CNTE faz desse momento, da última década, de 2014 a 2024, e o que precisa ser aprendido para que não haja os mesmos erros nesse novo
Plano Nacional de Educação? Então, primeiro assim, o Plano Nacional de Educação, que foi sancionado pela presidenta Dilma em 2014, ele foi resultado também de ampla participação popular. Nós realizamos várias conferências, tanto a nível nacional como a nível estadual. O plano foi resultado, na sua grande parte, do resultado das conferências, mas ele sofreu um golpe no meio do caminho. O plano é sancionado no ano de 2014 e em 2016 nós temos o golpe, a interrupção do governo. E a interrupção do governo, ao meu ver, e na avaliação de todos os que fazem a luta sindical e o movimento e a CNTE, a interrupção do governo, o golpe que nós vimos em 2016, foi responsável por um retrocesso profundo em vários setores. Agora, na educação, prioritariamente. Porque na educação nós tivemos, primeiro, um corte muito grande no financiamento da educação. Nós tivemos ali, a primeira coisa implementada pelo governo Temer foi o teto de gastos. Assim, logo após, ele instituiu o teto de gastos. E o que é o teto de gastos? Não pode gastar além disso em determinadas políticas. E a educação foi a principal a sofrer. Não só a educação nível superior, mas desde a educação básica, com o corte de investimentos na compra de livros didáticos, em transporte escolar. Então, cortar recurso foi assim um processo muito difícil. Para além disso, a política pública. Porque se a gente pensa o que foi o período do governo Temer e o período do governo Bolsonaro, eu não consigo nem mais lembrar, porque foram tantas trocas de ministro. Nós passamos por vários ministros da educação. Então havia uma interrupção muito grande de quem estava no comando da pasta. E quem estava no comando da pasta durante o período tenebroso de golpe e do governo Bolsonaro não tinha a concepção de educação que estava no plano. Então, praticamente o plano não foi a pauta da educação nesse período. Então, diante desse desmonte que foi esse processo que nós vivemos de 2016 a 2022, pense aí, 2016 a 2026, quase o período completo do plano. Nós vivemos um desmonte muito profundo da educação e nós avaliamos que esse foi um dos fatores principais para que a gente tenha encerrado esse plano sem termos tido avanços tão necessários e tão importantes que estavam dentro da política do plano, mas que não foram colocados em prática porque houve um desmonte total da condução da política brasileira e afetou muito, muito fortemente a educação. Um dos pontos centrais do novo PNE é a retomada da meta dos investimentos públicos em educação, chegando a 10% do PIB ao final desse decênio. Ivonete, por que o financiamento é uma questão tão decisiva, tão fundamental? E aí quando a gente fala de estrutura de escola, valorização profissional, de aprendizagem de verdade às nossas crianças, jovens e adultos. Esse plano está lá na sua meta 19, a mesma meta do último plano, 10% do PIB. Chegarmos a 10%, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam do que a gente está falando, toda a produção, todo o produto interno bruto, que quer dizer toda a riqueza que o país produz, toda a riqueza do país, no mínimo, não é o máximo, pode se aplicar mais. No mínimo, 10% dessa riqueza precisa ser investido em educação. Quando a gente fala disso, a gente não está falando de pouco recurso, a gente está falando de bilhões. E aí fica sempre a pergunta, tá, e o dinheiro vai vir de onde? Que essa é a grande disputa, é a grande questão, que está numa disputa muito grande no Senado Federal. É preciso dizer de onde vai sair o recurso. E nesse Plano Nacional da Educação ficou colocado algo para nós muito importante, que esses bilhões, para chegar aos 10% do produto interno bruto, ele viria prioritariamente dos recursos do pré-sal e do petróleo. Só que nós estamos no Senado numa grande disputa, porque os grandes latifundiários estão querendo que aprovar no Senado Nacional uma lei que use os recursos do pré-sal e do petróleo para pagar dívidas deles. Nesse momento, a grande disputa para que o Plano Nacional da Educação não seja mais um documento, que daqui a 10 anos a gente não tenha novamente atingido as metas, passa pela disputa do financiamento. E essa disputa do financiamento está no Congresso. Por isso que as pessoas precisam ter muita clareza de quando vai apresentar, quando vai exercer o seu poder de voto,
saber, será se essa pessoa vai defender que a minha escola do meu filho seja uma boa escola? A educação, a saúde, a moradia? Agora, nesse momento, o financiamento é a grande disputa que está posta. Ivonete, eu quero agradecer a você, mas antes de me despedir, eu quero lembrar a você e também falar com o pessoal de casa, esse é o nosso programa de número 500, ou seja, são 500 vezes que a gente entrou na sua casa para falar não só de educação, mas para falar da vida da classe trabalhadora, para falar da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós que movimentamos esse mundo. E a professora Ivonete Cruz, ela à época era presidente do Sintese e foi a que estava no nosso primeiro programa, não era eu que apresentava, era uma outra pessoa. Ivonete estava lá, a gente antes de começar estava aqui relembrando, dando boas risadas de tudo que vivemos ao longo desses 10 anos. E Ivonete chega aqui no nosso programa 500, do 1 ao 500, né, Ivonete? É muita coisa, muita história. Como você disse, é de arrepiar. É de arrepiar. Eu juro que, assim, ao tratar disso e ao lembrar daquela noite do lançamento do TV Sintese, de desafio, porque é desafio. É a luta da classe trabalhadora ocupar o espaço da televisão, que, como você coloca, entrar na casa das pessoas. E a gente poder entrar na casa das pessoas e dizer, olha, nós estamos aqui para defender o seu direito à educação. Isso é muito forte, eu fico muito feliz. Assim, juro, lembrar do que foi toda essa trajetória, quantos momentos nós estivemos aqui nesse espaço, quantas risadas, quantos desafios, quantas pessoas passaram por aqui, não só da educação, mas de outros sindicatos, de outros movimentos, de outras lutas, de outras pautas. Que esse projeto siga fazendo isso, levando para a televisão o que representa o direito das pessoas. Eu fico muito feliz e muito emocionada de retomar o que foram esses 10 anos de luta e resistência. Então, vida longa ao TV Sintese. Obrigada a vocês por todo sábado estar aqui com a gente. Professora Ivonete Cruz, muito obrigada e volte sempre. Vamos voltar aí para contar a história desses 10 anos com mais detalhes. Com mais detalhes, com certeza. Obrigada. A conversa com Ivonete nos mostrou que o novo Plano Nacional de Educação não é apenas uma lei, é uma disputa aberta sobre que país queremos construir. De um lado, há quem veja a educação como gasto, mercadoria, oportunidade de negócio. De outro, há quem defenda a escola pública como direito social, caminho de emancipação e compromisso coletivo com a infância, juventude e a classe trabalhadora. O PNE 2026-2036 traz avanços importantes, contudo, também carrega lacunas e riscos. Por isso, acompanhar, cobrar, participar será tarefa permanente. Cada meta precisa chegar ao chão da escola. Cada compromisso precisa virar orçamento, estrutura, carreira, salário, formação, permanência estudantil e aprendizagem. A luta não termina com a sanção da lei. Na verdade, ela entra em uma nova etapa. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu